Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ver aí o que a gente pode esperar de NeoGrid depois de toda essa alta, se ela continua subindo ou se a gente pode ver alguma correção acontecendo aí nas ações, beleza? Antes de tudo, não esqueçam aí de se inscrever, ativar as notificações para não perder a atualização aí das ações que eu trago toda hora aí pro canal, sempre bastante conteúdo aí para vocês, para ajudar o estudo aí de todo mundo, beleza? Vamos começar aqui pelo semanal. A gente tem um gráfico praticamente queda em linha reta, tá? A gente não tem muito dado aqui no semanal, a gente pode tentar forçar a barra aqui com uma retinha, que a gente pode ver que ele chegou a testar aqui essa reta e subiu, tá? Então pode ser um primeiro movimento depois do rompimento dessa tendência de baixa, tá? Mas ainda é pouca informação. A gente tem essa acumulação bem pequena aqui, tá? Que não é muito relevante, mas a gente também vamos deixar marcado aqui no semanal. E a gente pode ver que no semanal, pelo menos por enquanto, ele não deu um sinal claro de fundo, tá? Ele só testou uma vez essa região, ele não teve um fundo prévio bem definido para ele romper e dar uma rejeição no rompimento. Então, por enquanto, no semanal a gente tem só o rompimento dessa reta de tendência de baixa e a gente tem essa pequena acumulação aqui também, onde está passando os preços, tá? Então, como é uma ação recente, no semanal tem pouca informação e a gente vai agora passar para o diário e vamos ver o que ela pode nos dar de informação. A gente tem aqui, ó, para começar, a marcação desse fundo aqui não foi bem definida. A gente tem essa acumulação aqui nessa zona de negociação aqui que não tem, embora tenha pouco volume, a concentração está aqui nos 1,44, aqui 1,50, vamos botar aqui, tá? E ela perdeu essa região, retornou para dentro dela e não deu muito sinal claro de reversão, tá? A gente pode ver que ele não tem nenhum volume aqui embaixo, ó. Tá tudo na média e teve essa paulada agora aqui no dia de ontem. E a gente tira desse gráfico que informações? A gente tem justamente a projeção desse pivô aqui, vou deixar marcado aqui para apagar isso aqui para não atrapalhar o gráfico, tá? Então a gente tem esse pivô que ele montou e já cumpriu e bateu aqui, tá? A gente tem esse grande volume aqui bem acima da média, justamente nessa região, e a gente tem isso aqui como resistência, ele está bem acima, ó, ele chegou a tocar essa região marcada lá do semanal daquela acumulação bem pequena que tem aqui. E a gente tem essa região aqui embaixo dos 1,50. O que a gente pode esperar agora? Para quem está comprado, tá? Ele tem essa região de topo muito forte, que ele está marcando por esse volume. Tá? Então aqui a gente tem uma possível formação de topo nesse candle de ontem. Tá? Então a gente pularia aqui tentar para 4 horas. A gente vê que ele subiu em linha reta, então não tem nenhum suporte que a gente poderia puxar um stop aqui, o que torna o stop dessa operação muito caro, mas para quem está comprado lá no fundo até aqui são 115%. Tá? A gente tem um Ibovespa aí esticado, então eu acredito que a gente possa esperar dessa ação uma correção a partir daqui. Ela pode até ficar em consolidação nessa região e perder, ou ele pode amanhã tentar romper justamente esse candle e rejeitar, tá? Então a gente poderia ter amanhã um candle do diário que fique acima dessa barra, pode até fechar acima dela, e aí depois no dia seguinte ele perde, aí a gente poderia esperar, poderia ter uma correção mais forte. A gente poderia já amanhã engolfar essa barra, tá? Ele poderia simplesmente amanhã abrir por essa região ou até de repente com um gap de alta e já botar tudo de volta para dentro. Então amanhã se abrir com gap de alta e fechar dentro dessa barra, eu já acredito realmente em confirmação de topo. Tá? E então o que eu faria? Se eu tivesse comprado aqui, tá? Eu já teria realizado praticamente toda a operação, porque como a gente pode ver, ele não deu sinal de fundo aqui. Ele foi só dar um sinal de topo, o que poderia nos dar de pista que a gente pode revisitar esse fundo ainda,
tá? A gente pode vir testar esse fundo, dependendo do que acontecer no Ibovespa. E se ele romper essa região aqui, desse volume todo para cima, e continuar trabalhando acima dele, não tem motivo para vender, tá? Eu venderia porque seria justamente a minha estratégia, por ter já dado daqui do fundo até em cima aqui 100%, vamos botar. Então já seria um belo resultado aí, até para quem comprou aqui nessa região, que poderia ter achado isso aqui é um fundo, já daria daqui 60% praticamente. Então já seria um bom trade. E por ele não ter dado um sinal claro de fundo, eu não alongaria muito. No meu caso, na minha estratégia, eu não alongaria essa operação. Porque eu acredito que pelo estado do Ibovespa, a gente pode ver ele trabalhando nessa região, fazendo uma consolidação, ou até mesmo fazendo uma caída quase em formato de uma bandeira, pelo menos, para vir pelo menos tocar essa região do 1,65 aqui. Daqui até esse fundo daria 25% mais ou menos de baixa. Poderia também. Ou a gente pode ter a rejeição já direto e uma queda até com uma força maior. Mas aí teria que esperar justamente ver o que vai ser do índice Bovespa, que está bem esticado, ele está prestes a corrigir. Tá? O pregão de amanhã pode dizer muita coisa sobre o momento aí do Bovespa. Então a gente pode ver correção forte no mercado, mas a gente tem que ficar de olho também para não cair em armadilhas do mercado. Então, para mim, aqui eu já teria realizado praticamente toda a operação. Abaixo dos R$ 2 eu já botaria meu stop, tá? Botaria até abaixo, que é 1,85, abaixo dessa barra, desse grande volume. E aguardaria o pregão de amanhã para ver o que ele vai fazer. Mas eu acredito que Neogrid já cumpriu o pivô dela, já rompeu essa reta. Então a gente pode ver ela fazer esse movimento e vir testar justamente de novo essa reta, ou vir testar essa região, tá? Se a gente puxar uma extensão aqui, uma retração de Fibonacci, a gente pode ver que ele já tem uma alta aqui muito forte, então a gente pode esperar justamente os preços, ó, nessa faixa aqui do 1,50. Seria pelo menos o meu primeiro alvo, caso confirme esse topo, que eu acredito fortemente aí, que a gente definiu justamente por causa desse volume aqui no topo. Então, perdendo essa região, a gente pode ter uma correção forte em Neogrid. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então de Neogrid. Não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações aí para não perder a atualização de ações que eu vou trazendo para vocês toda hora, seja para encontrar um fundo que definiu ou então para um topo como eu acho que a gente está formando aí em Neogrid, beleza? Valeu!